Fala galera do içamento, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso PodSA, o nosso podcast do mundo industrial. E cara, particularmente hoje, no dia de hoje, no episódio de hoje, a gente vem trazendo muitas novidades. A gente já trouxe empresas, trouxe gestores e agora é a vez da galera da operação. Fala comigo, Thiago. Thiago tá aqui, ó, meu co-host, Thiago Martins. Obrigado, Thiago, mais uma vez. E é contigo, meu parceiro. Fala, turma, tranquilo? Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do nosso PodSA. Nesse PodSA hoje nós temos uma figura aqui, ilustre aqui, uma figura aqui diretamente da operação, né? Ele é o cara que está transportando os materiais junto para a galera do içamento fazer o descarregamento, o carregamento. Ele é responsável aqui pelo um equipamento chamado carreta prancha. Carreta, é o famoso carreteiro. Thiago, só pedir para ele, antes da gente rodar a vinheta e antes dele se apresentar, eu queria que ele fizesse a apresentação dele. O Ninja, ele tem aí as redes sociais, siga lá, @Ninja do Pará. O cara conta um pouco do campo, um pouco do que é a vivência de operação. Ninja, eu queria que você fizesse a apresentação direto que você faz sempre nas suas lives. Pode fazer aí, cara? Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninja do Pará por aqui, galera. Cuida que tá ficando de noite. Galera, boa tarde aí pra toda a galera que estão aqui conosco, né? A galera que tá acompanhando, que estão curtindo, compartilhando. Essa podcast tá muito, muito especial. Tá trazendo muito resultado positivo pra galera que tem curiosidade, a galera que tem, né, quer ter conhecimento sobre o içamento e transporte terrestre. É seguir essa galerinha aqui que vão ter tudo que vocês precisam, todas as dúvidas relacionadas ao içamento, transporte. Tá por aqui, galera. Nós estamos aqui para nós, né, falar e esclarecer aquilo que a gente sabe. É isso aí, Ninja. Obrigado. Então, meu editor, roda a vinheta pra gente, por favor. E aí, galera? Então, essa foi a nossa apresentação. Antes de iniciar o podcast, clica aqui, deixa o like pra gente, se inscreve no nosso canal PodSA Podcast e lá no nosso Instagram, na Benatec Treinamentos e no PodSA Podcast, lá no Instagram. Então, acompanhe que a gente sempre vai trazer conteúdo sobre içamento de cargas, transportes, logística e a galera da operação aí na parte no mundo industrial. E lembrando que estamos com turmas presenciais abertas para o curso de supervisor de rigging e o curso de rigger planejador. Então, fiquem aí com mais esse podcast. Então, Ninja, muito obrigado por ter aceitado esse convite que foi meio que em cima da hora, né? A gente fez isso, mas você prontamente atendeu, então desde já muito obrigado por ter vindo aqui participar. E cara, eu queria saber, contar um pouquinho da sua história, quem que é o Ninja do Pará, de onde que o Ninja do Pará é, e claro, apesar do nome do Pará, né? Não pode não ser aqui, nascido no estado do Pará. E conta um pouquinho como que você chegou até a região de Carajás, aqui em Paraupebas, pra história, fica à vontade. Então, galerinha, eu sou, né, aqui do Pará, e eu vim de uma região onde a gente mexia na área florestal, uma área madeireira, né? Pra quem não conhece o que é madeireira, é a área serraria, onde o pessoal trabalha com remanejo de madeira. E aí acabou que foi ficando meio que difícil por causa do pessoal do Ibama, foi cercando, fazendo aquele cerco. E acabou que em 2010 eu cheguei aqui em Carajás. E aí comecei a me envolver nessa área de mineração, né? E por fim, eu tô aqui já há 17 anos e já tenho um bom conhecimento na área de transporte, né? Mudou um pouco a logística do que a gente fazia e do que a gente está fazendo agora, né? São totalmente diferentes relacionado ao nosso trabalho, relacionado à segurança, né? Que a gente trabalha numa área, que a gente trabalhava antigamente numa área que não tinha essa logística relacionada à segurança, né? Que aqui a gente sabe que o cliente, ele prioriza muito o bem-estar do trabalhador, né? Relacionado à segurança, à vida útil da pessoa, à família. Então isso é muito bom, né? Então eu estou envolvido aqui desde 2010, já passei por várias empresas, empresa boa, empresa de nome, né? Inclusive agora, hoje eu estou na Macroengenharia, né? Uma empresa muito boa que é especialista em içamento e transporte terrestre. Né? Ela também mexe com içamento, com transporte, mexe com essa área toda de transporte e içamento, né? Macroengenharia. E me encontro nela hoje, cara. É um prazer, uma satisfação imensa, né? Estar aqui com vocês, falando um pouco da minha vida e falando também para vocês um pouco da empresa que a gente trabalha, né? Que é uma empresa muito boa relacionada a essas áreas aí. Exatamente. Eu não sei qual é a dúvida do Thiago, que o Thiago tem aí contigo, mas a minha primeira é
Ninja do Pará. Por que Ninja do Pará? Aonde é que você conseguiu esse apelido, cara? Ninja do Pará, deixa eu te falar. Quando eu trabalhava com carreta na estrada, o que eu fazia? Eu rodava de noite e dormia de dia. E o caminhão que eu trabalhava, eu botei um luminoso com o nome Ninja. Os caras começaram a me chamar de Ninja porque eu só rodava de noite. Aí os caras, esse cara é ninja, essa roda de noite. Mas realmente era isso, porque à noite, né, a fiscalização era menos desgaste de pneu, né? Porque os motoristas remendados eles sabem que à noite a gente desenrola mais e tem menos desgaste. A temperatura é menor, né? É menor, a fiscalização diminui mais um pouco. Exatamente. Então assim, aí começaram a botar esse nome de Ninja. Aí por fim eu fiz um luminoso, né? E botei no caminhão Ninja do Pará. Aí né? pegou mesmo. Aí pegou, cara. Aí mundialmente aí a galera me conhece como Ninja do Pará. Até na empresa que eu trabalho, se vocês perguntar pelo Sivaldo lá, pouca gente sabe. Só sabe os supervisores, porque os supervisores geralmente não gostam mais de pelo apelido. Mas a galera, em geral, me conhece por esse nome, Ninja do Pará. Pois é, eu até rindo, né? Contei aqui antes de iniciar o podcast. Cadê a caneca? Minha caneca tá aqui. Aí eu até comentei, eu falei, pô, vou fazer a caneca aqui do Ninja aqui. Eu vou colocar Sivaldo, não. Vou colocar Ninja do Pará, que é como a gente conhece, né? Então, obrigadão, viu? Então, mesmo. Meu amigo, muito obrigado, né? Mais uma vez. E assim, eu queria... Você já se apresentou. E queria que você falasse agora um pouco sobre a sua função, a sua profissão. Hoje... Apesar de ser carreta prancha, com quais os tipos de carga que você trabalha, como que é a operação mesmo, quais são seus amigos aí da operação, se quiser falar e mandar um abraço, fica à vontade. Não, tranquilo. Na verdade, a gente trabalha com diversos equipamentos, né? Ou seja, no transporte de diversos materiais. Nós trabalhamos com transporte de máquinas. Sim. Nós trabalhamos com transporte de estrutura metálica. E o nosso maior foco lá em cima, em Carajás, é o transporte de contrapeso dos guindastes. Por que os contrapesos? Os guindastes, volta e meia, eles estão se locomovendo para fazer atividade. E tem atividades que vai depender dos contrapesos. De acordo com o peso que ele vai içar, nem sempre precisa de contrapeso. Mas simplesmente com uma carga, ele ultrapassa acima de 30 toneladas, sim, geralmente precisa de contrapeso. Os guindastes eles não podem se locomover com os contrapesos. Sim. Aí essa locomoção dos contrapesos é feita através das carretas prancha. Então eu quero mandar um abraço aí para meu amigo Adonias, para meu amigo Luiz Paulo, conhecido como Caninana, entendeu? É um especialista no transporte terrestre. Mandar um abraço para meu amigo Eduardo, também é outro carreteiro. E mandar um abraço também para meu amigo Júnior Caldeira. Show de bola. Os caras do momento aí. São inúmeros operadores ali. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, vai levar a tarde todinha. Eu não consigo frisar o nome de cada um. Mas a Macro tá de parabéns com seus funcionários. Só gente especializada no içamento, no transporte. Pessoas realmente que têm conhecimento, que foi treinado e desenvolve aquilo, né, a qual foi contratado. Aproveitando, a gente já vai deixar o convite aí, né? Se tudo der certo, vamos trazer aqui os representantes da Macro Engenharia, da Macro Guindastes, né? Pra vir aqui no podcast, né, Thiago? Falar um pouco sobre içamento, como funciona o time aí. A gente tá vendo um colaborador da Macro que gosta de onde está, gosta da equipe, gosta da forma como a empresa conduz, e então isso é muito bom. Isso é bom para a empresa, isso é bom para o colaborador. Então, é muito, muito legal ver isso. Não, tranquilo. Inclusive, eu quero até fazer um convite desde já para o nosso técnico de ringue, que é o Felipe. Felipe, né? O Felipe é um cara muito especial, um cara muito inteligente. E desde já eu quero fazer esse convite para ele, para no próximo convite que a gente tiver, a gente trazer ele aqui para poder ele esclarecer um pouco sobre o plano de ringue, né? Que tem muita gente que não sabe o que é plano de ringue. Bastante. Né? Aquela dúvida. Então, assim, não é a minha área, então não vou nem entrar no assunto. Eu vou trazer ele aqui, ele vai dar aula, vai explicar para quem tem dúvida sobre o que é plano de ringue. Plano de ringue nada mais do que, né, vai ter um peso que vai exceder a norma, que vai precisar do plano de ringue. Exato. Então ele é o cara que vai explicar tudo sobre isso aí. Alguém tem dúvida ainda, viu? A gente vai marcar para próxima, para trazer ele aí. Ô Ninja, e pra quem te acompanha no Instagram, eu vejo que todo dia você deixa uma live, você deixa uma mensagem pra galera, mostra o teu dia a dia. Como que surgiu essa ideia de mostrar o teu dia a dia no Instagram? Então, eu comecei fazendo uns pequenos vídeos e postando. A princípio, muita crítica, o pessoal, algumas pessoas criticando, haja ovo, pra que esse tanto de vídeo relacionado aqui à área, tu já trabalha todo dia aqui, ainda fica fazendo vídeo.
E acabou que isso foi pegando rumo, foi pegando história. E esses vídeos estão espalhados no mundo todo, tanto aqui no Brasil como no exterior. Tem pessoa dos Estados Unidos aí que me manda... manda mensagem perguntando. Pedindo pra me frisar o nome dele, que tá lá nos Estados Unidos, tá muito frio. Então assim, galera, aproveitando aqui o ensejo aqui, desde já, agradecer toda essa galerinha aí que me dá essa moral, que tá curtindo, compartilhando. Segue aí, Ninja do Pará. E nós estamos sempre, todo dia, postando conteúdo relacionado à nossa área, nosso trabalho, nosso dia a dia. É muito importante, galera. E esse like aí, essa curtida de vocês aí, ajuda muita gente aí no nosso dia a dia. Obrigado de coração. Show de bola, cara. Muito importante aí. Então essa galerinha aí que o Ninja aí acabou de frisar os nomes aí, galera. Um forte abraço aí da nossa equipe aqui do Pode Sá, da equipe da Benatec Treinamento, tá? Eu sei que o trabalho de vocês aí é um trabalho muito especial. E realmente a galera que trabalha aqui, né? Aqui em Carajás, que a gente fala, na mina de Carajás, tem que ser um cara realmente ferramenta. E Ninja, voltando aqui, cara, você falou aqui que lá no início lá você trabalhava em serraria, né? Transportando madeira e tal. Sim, sim. Cara, me deu uma curiosidade aqui. Naquele tempo lá, como era que funcionava lá a questão para você colocar a madeira em cima do caminhão para fazer o seu transporte? Olha, quando eu iniciei, já estava bem mais atualizado. Teve um tempo mais sofrido. Mas quando eu já iniciei, já era a época da pá carregadeira que carregava os caminhões. Mas teve uma época do sofrimento, que era o tal do bate-catraca. Que o nego era um do lado do outro, aí batendo a alavanca aí, era sofrimento, viu? Correria demais. Agora, da minha época, quando eu comecei a dirigir, trabalhar na extração de madeira, já era com pá carregadeira que carregava os caminhões. Entendeu? Fazia o carregamento, eu trabalhava com Romeu e Julieta. O que é Romeu e Julieta? Romeu e Julieta é um caminhão com semi-reboque. Né, uma Julieta com 4 eixos, né? Foi inspirado naquele filme Romeu e Julieta. Eles não podem se separar. Quando a Julieta separa do Romeu, a bagaceira fica pra trás, né? Que às vezes quando acontece isso, Sim. Ela quebra o pino e a Julieta dessa aí, minha amiga, sai acabando tudo. Vai embora, né? Então você já começou, então, já tinha uma tecnologia bem avançada, nós já tínhamos um meio de transporte pra fazer o carregamento, descarregamento, então já era bem mais prático. Bem mais prático, já foi bem atualizado. Mas você ainda é daquela época ainda, que quando chegava na serraria, dava um cavalo de pau pra derrubar a madeira, tinha que subir em cima de uma rampa pra jogar pra um lado. Não, eu acompanhei, só vi as histórias dos mais antigos que chegaram, mas a minha época, como eu te falei, já tava mais atualizado, já a carregadeira já carregava e descarregava. Aconteceu do trator de esteira, a carregadeira que estourou a mangueira hidráulica, e o trator de esteira cavou um buraco e o caminhão entrou de ré e ele empurrou, carregou com o trator de esteira, empurrando. Já aconteceu. Cara, e é muito diferente, né? Sim. De antigamente para as condições de trabalho, para as condições que você tem hoje. Acredito que, como você falou, de Ibama, serraria, na época não tinha muita vistoria de segurança. Não tinha. Cara, qual que é a diferença? A grande diferença, obviamente, que é ter um acompanhamento de segurança, mas pro operador, pro carreteiro, assim, no quesito de segurança, as condições de trabalho, quais são as grandes condições, as grandes diferenças entre aquela sua época para agora, cara? Então, como eu falei anteriormente, naquela época a legislação trabalhista não funcionava. Existia, mas não funcionava. Exato. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhava de short, de sandália. No caminhão, eu andava sem camisa no caminhão, igual esses boiadeiros aí que rodam na estrada. Com todo respeito aos boiadeiros, que são meu amigo. Eu digo assim, que eles são liberais, né? Eles não têm desbloqueado. Mais tranquilo. Entendeu? Aí o que acontece? Hoje, as empresas, ainda existe ainda a galera que trabalha no ramo florestal. Só que o ramo florestal hoje que existe é tudo com projeto de manejo. O que é projeto de manejo? A galera hoje trabalha, até as árvores hoje são todas mapeadas, com etiquetada. Sim. O Ibama acompanha full time cada árvore que é tirada. Quando eles tiram uma árvore daquela ali da selva, eles tiram aquela etiqueta e é lançado no sistema. O Ibama está acompanhando, ele sabe qual foi a árvore que foi cortada. Sim. Antigamente, os madeireiros derrubavam uma árvore, saia quebrando aí um alqueire de terra aí, acabando com tudo. Então não tinha limite. Mas agora sim, quem quiser trabalhar hoje no ramo madeireiro hoje, só trabalha com manejo de projeto. Correto. Entendeu? Que é tudo mapeado. Então assim, trazendo para nossa área hoje... A mineração. A mineração, qual é a diferença relacionada à segurança? A diferença é que nós somos obrigados a usar todos os EPI de segurança. A empresa é obrigada a fornecer para nós e nós somos obrigados a usar. Uma resistência nossa que nós se recusar de usar, nós somos convidados a ser retirados da área. Exato. Né? Então assim, a gente é totalmente diferente, mudou o cenário. Tu tem que trabalhar de bota,
capacete, luva, tem as medidas de segurança que nós temos que entender e saber que a gente não pode se aproximar, como por exemplo, um içamento. O içamento tem o cerco de isolamento, né? Os curiosos que não tem noção, despercebido, eles querem a qualquer custo chegar bem próximo do equipamento. E tu sabe que um isolamento é um limite. Sim. Ninguém pode ultrapassar se o operador ou o encarregado autorizar você a entrar lá dentro. Uma vez que você ultrapassa um limite, uma barreira daquela ali que é isolamento, você pode pegar uma regra de ouro e sair do site, entendeu? Imediatamente. Então, assim, é uma grande diferença, né? Isso é bom. Muita pessoa acha ruim, critica, mas eles estão cuidando do nosso bem-estar e da nossa saúde e possivelmente não acontecer um acidente fatal. Exatamente. Entendeu? Então é isso aí. Então hoje, em visto aquela antigamente, melhorou bastante aí pro ramo aí do transporte aí dos materiais. Transformou, né, cara? Mudou, porque igual eu falei, né? O trem era solto aí, não tinha porteira não, eu tinha que trabalhar de todo jeito, como queria. Hoje não, hoje tem regra, né? Pra começar logo, pra tu acessar o site aqui, já tem um procedimento que é o teu crachá de identificação, né? Tu já tem que conduzir ele. Se tu tiver sem um crachá na área, se tu for pego pela fiscalização, pronto, já tá convidado a sair da área. A empresa é penalizada porque deixou se acessar e o colaborador que foi pego sem importar o seu crachá, entendeu? Ele também vai ser convidado a sair da área e vai ser punido. Você falou sobre questão de normativas. Sim. Hoje as normativas que você trabalha, que você segue, são as de amarração de carga, né? Principalmente. Isso. A amarração de carga para o motorista carreteiro, porque assim, os meus amigos de fora aí que são carreteiro, que nunca trabalharam aqui na área de mineração, eles vão ter que passar por uma adaptação e por um autoconhecimento em relação à amarração de carga, seja máquina, seja contrapeso, estrutura metálica, Show. Enfim, né? Ele tem que ter esse conhecimento de amarração, até porque a nossa norma, na nossa RT, ela exige que o colaborador que está exercendo essa função, ele tenha esse conhecimento profundo sobre a amarração dos equipamentos. Porque o que é amarração? A amarração é 90% é responsabilidade do operador. Do operador. Né? Porque você vai amarrar uma carga, você trabalhando numa área que é clive, declive, subindo e descendo direto. Então é o seguinte, a carga é necessário que ela esteja bem prendida no equipamento, bem amarrada para ter segurança, para ter aqueles atritos e ela não saltar. Uma vez que uma carga daquela solta de cima de uma carreta, cara, não queira saber o estrago que ela vai fazer. Exatamente. Então para isso você precisa ter um treinamento específico para isso. E bem diferente, né? Trabalhar na área... Você devia rodar aí na Transamazônica no período de chuva para rodar num asfalto Sim. aqui da mineração. Quantas e quantas vezes eu carreguei máquina sem amarrar, trator de esteira, pá carregadeira. Os meus parceiros, que eu sei que eles vão ver esse vídeo, eles vão saber que a gente trabalhou muito tempo, botava a carregadeira em cima da carreta, em cima e ia embora sem amarração. Que isso? Eu fiz muito isso aí demais, nunca amarrei. Agora aqui, se a gente fazer um transporte sem amarração, igual eu te falei, né? A segurança tá em cima. A gente nem pensa nisso, porque é tiro no pé, batom na cueca. E sem falar. Sem falar que, assim, é cuidado consigo mesmo, né? Antigamente, trabalhar na área de uma área de mineração toda controlada, área classificada, é diferente de trabalhar numa área floresta, sem um acompanhamento, sem um devido cuidado com a segurança, né? Então... Com certeza. Trabalhar muito aí... quando você falou, subir na clive e declive da mineração, mas pra quem não conhece, a área de mineração aqui, né, na nossa região, ela é muito bem cuidado, o asfalto é muito bem cuidado, sim. Os acessos também são muito bem cuidados, né? Então, isso é totalmente diferente de trabalhar aí numa Transamazônica da vida, puxando madeira. Realmente. Né, Principalmente agora no período que a gente tá no inverno. Sim, sim. O pessoal que vem de fora, que eu acabei de relatar aqui, eles estranham. Muitas pessoas chegam e não se adaptam e vão embora. Por quê? Porque é totalmente diferente o cenário. De você trabalhar fora, desbloqueado, de todo jeito que você quer, do seu jeito. E quando chega aqui dentro, a gente tem que se atualizar e se adequar ao sistema do cliente, que no caso é a Vale, entendeu? Todas as empresas que vão te contratar já tem exigência, por isso que você faz o exame demissional e faz os treinamentos devido para aquela tua função que tu foi fichado. Para cada função que tu foi fichado, tem um treinamento específico. O de carreta prancha, principalmente, né? Tu vai ter que passar por um processo, treinamento relacionado àquilo ali. O que é a amarração de uma carga, o que é entrar em estrada de chão, né? Estrada de asfalto, subir e descer. Tem um treinamento especificamente para aquilo. Aí os caras de fora dizem, eu tenho 50 anos de motorista, eu vou estar aprendendo. Não. Você sabe lá fora é diferente. Você anda do seu jeito. Aqui não. Aqui você tem que obedecer a norma do cliente. Então é um cenário diferente. Tem que ter um cuidado de segurança com a sua própria vida, né? Entendeu? E sem falar que hoje também,
Teve uma atualização também da norma, né, na resolução do CONTRAN, que é a 995, é a antiga 552, né? Que ela fala especificamente só sobre amarração de carga para transporte. Positivo. Então, hoje lá ela explica muito bem como é que funciona para eu fazer o transporte, não só dentro da mineração, porém fora nas rodovias também. É o mesmo cenário que a gente utiliza. A amarração da carga tem que estar segura, né? Sim, sim. E voltando para esse quesito da amarração de carga segura, Nídio. Como você é um cara hoje especialista em transporte de contrapeso de guindaste, dentro da mineração, que é uma das que vocês mais transportam, né? Sim, você sim. comentou. Qual é a forma mais segura para a gente fazer uma amarração de um contrapeso para você transportar ele seguro? Olha, primeiramente, a prancha específica para o contrapeso, ela já tem que ter um borrachão no assoalho dela, seja de madeira ou seja de chapa, né, de ferro que chama. Por quê? Porque o atrito do ferro com ferro, eles ficam lisos, então ele tem mais facilidade de escorregar assim, mesmo com amarração. As nossas pranchas aqui da Macro Engenharia, todas elas têm um borrachão no assoalho. Tá, fazendo isso, a gente faz o carregamento dos contrapesos. O ideal e o certo para nós ali, de acordo com o nosso treinamento, é amarrar ela em X. São 2 correntes para cada pedra de contrapeso. Ou seja, se for 2 pedras, uma em cima da outra, serve a mesma amarração. Aí você amarra as correntes em X assim, ó. Porque daí ela fica prendida, ela não corre nem para um lado nem para outro, ela fica presa. Sim. Entendeu? O ideal é ter 2 correntes para cada contrapeso. Entendeu? E amarrar em X. Que amarrar em X, ela não tem opção de alternativa para correr do lado. Cara, e a gente até comentou aqui antes. Lembro que eu comentei, né, que eu queria trazer você junto com o Cleiton, né? Um abraço, Cleiton, tá? Cleiton, operador de guindaste lá da Macro também. O Cleiton vai vir aqui também falar sobre a operação. Mas aí eu queria que você falasse quais são... eu sei que vocês trabalham sempre junto, operador e o motorista de prancha, operador de prancha. É isso. Quais são as maiores divergências que vocês têm nas funções de vocês no dia a dia no campo? Olha, o maior atrito que a gente tem entre operador de prancha e operador de guindaste é relacionado à distância. Os guindasteiros, eles que eu tô falando aqui, eles vão saber. Os maiores guindasteiros que tem aí, os especializados, eles têm medo aí que é de distância. O guindaste, cada vez que ele se distancia mais... Aumenta o raio. Aumenta o raio, o risco fica mais eminente. Exato. Então, assim, os operadores de guindaste, eles querem que a gente sempre estacione a prancha colado nas patolas. Na lateral? Na lateral, do lado. Só que tem muitos lugares que não tem acesso para a prancha encostar muito próximo. Aí acaba que a gente deixa um pouco afastado, aí eles acham ruim. Aí eles começam a xingar, enxada cega, não sei quem encostou aqui, por que tu não encosta? Então, assim, mas um atrito saudável, a gente não tem discussão, entendeu? Eles chamam no rádio, ei, enxada cega, fulano de tal encostou aqui, por que tu não encosta também? Então, assim, com todo respeito aos motoristas de carreta, aos operadores de guindaste, de guindalto, enfim, cada um, cara, na nossa área profissional, sempre tem um melhor do que o outro. Sim. Sempre tem. Né? A gente sabe que a gente tá fichado na mesma função, o mesmo salário, mas sempre tem alguém melhor do que a gente. Não melhor, mais experiente, né? Mais experiente, entendeu? Isso aí é fato. Isso aí no dia do correr. A gente tem aqui na nossa área aqui de Carajás, operador de guindaste, cara, que tem o mesmo salário que os outros, mas o cara é excelente. O cara, tudo ele faz melhor. De carreta prancha também nós temos aí operadores de carreta prancha aí, que eu sou prancheiro, eu já tenho mais de 20 anos, mas eu tiro o chapéu pro cara, né, cara? Cada dia eu aprendo uma coisa com ele. Quem que é o nota 10 aí da turma? Olha, nós temos um operador de carreta que hoje ele não é mais carreteiro, hoje ele é operador de guindaste. Ele passou que a Macro, ela tem essa diferença. Para quem não sabe, ela dá muita oportunidade. São inúmeros operadores de guindaste aqui em Carajás, e todo site onde existe Macro Engenharia, que eram operador de MUC, que era operador de prancha, e hoje são operadores de máquina 220, máquina de 450. Que isso? Existe, né, na Macro Engenharia. Então, o diferencial da Macro hoje, um dos diferenciais dela é isso aí, oportunidade. Né? Esse Caldeira, ele era operador de prancha, e quando ele fechou na Macro, ele já botou isso na cabeça dele. Eu vou ser um guindasteiro. Hoje ele tá, acho que uns 5, 6 anos de empresa, hoje ele tá operador de guindaste Leve 2. Muito feliz o cara, mas o cara da prancha também é excelente. Até um tanto que eles usam ele, volta e meia, quando falta um carreteiro, eles usam ele, que ele é o polivalente. Ele tanto opera o guindaste como dirige a prancha. Ele é o nota 10. Nota 10. Ele tem o Adonias também, que é um cara moleque novo, bem mais novo do que eu, mas o cara é um grande profissional. Enfim, cara, a Macro tem um time especialista em tudo aquilo que faz, né, cara? Porra, é massa isso, né, Thiago? Quando tem duas pessoas da mesma função ali, um reconhece o outro e fala, porra, esse cara aqui é nota 10. Então isso
é o que forma time, né, Ninja? Com certeza. Aí eu vejo que tu sempre posta antes de subir Carajás de ônibus, você sempre posta lá com a tua galera. Isso. Manda um vídeo, aqui, alô galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Vocês vão ver quem é o Caldeira, é aquele que vocês vão ver no meu vídeo, tem ele fala assim, você não entende, cara. Aquele que é o Caldeira, ele é muito extrovertido. Quando eu te fazer um vídeo que vocês verem aquele cara fala, um moreno com a tela no Ray-Ban, ele fala, você não entende, cara. É ele que é o Júlio Caldeira, porque esse cara é muito excelente. Beleza. Ele. Caldeira, um abraço, fica aqui o convite. Você vai vir aqui no Pode Sá, junto com o Ninja, tá? Então, se prepara aí que a gente vai gravar esse bate-papo e vai mandar aqui só as pérolas, né Ninja? Com certeza, cara. As pérolas e contar as experiências, né? De cada um, né? Cara, outra coisa que a gente estava falando aqui, que ele tá sendo contactado. Ele, além de ser operador de prancha, ser motorista de prancha, ele também é influencer, né? O homem é o cara, ele é influencer. E aí, ele falou que tem algumas outras empresas procurando ele, né? Porque ele mostra o dia a dia. Sim, sim. E aí, cara, como é que tu pensa em lidar com esses dois pontos? Você trabalhar no seu dia a dia ali na operação da prancha, trabalhar com a sua carreira agora de influencer aí do meio operacional. Como que tu pensa em... Então, Ricardo, eu quero até agradecer a empresa que eu trabalho por essa oportunidade, sim, porque nem todas as empresas, ela dá essa liberdade pro cara fazer isso que eu tô fazendo. Entendeu? Durante a operação, claro que eu só faço aqueles vídeos quando eu tô parado no minha área. Que a prancha, a demanda dela não é tão corrida que nem a operação do guindaste, né? Sempre que eu tô parado, tem aquele tempo específico, eu faço meus vídeos. Eu nunca faço vídeo em operação, né? Claro que é um risco. E aí, inclusive o senhor Edivaldo, que é um do nosso gerente geral aí da operação, ele nos apoia também, dá aquele maior moral pra gente. Entendeu? Quero até deixar um abraço forte pra ele aí. E assim, cara, eu gosto muito dessa área aí, cara, do mundo digital. Gosto muito, eu comecei a entrar agora, tô ainda engateando, entendeu? Não sei tudo, o mundo digital, né? Tem que ter muita inteligência, tem que ter muita experiência e muito apoio da galera, né, cara? E não se importar com crítica, porque a gente, do jeito que tem gente pra elogiar, dar um like, tem gente pra criticar. Então, assim, nem toda crítica é destrutiva, né, cara? Tem que pegar aqui e observar como um crescimento. Porque geralmente tem crítica que serve pra tu te corrigir, serve pra tu te atualizar, pontuar o que é que tu tá fazendo errado. Então isso é muito bom, tá? Mas assim, a minha vontade, cara, se eu pudesse me manter, era ficar no mundo digital. Eu gosto demais desse trabalho, entendeu? Sempre eu tô lutando pra chegar lá. Cara, e no mundo digital, tem um outro camarada que fala sobre operação de máquinas, que é o @... Me lembra aí, editor. É o @FalaTchê, né? FalaTchê. O FalaTchê... Recentemente aqui em Carajás. Isso, ele esteve recentemente aqui na região de Carajás, nós somos ID, Carajás. E o FalaTchê, ele mostra o dia a dia da operação. E aí, eu vejo muita proximidade porque tu mostra o teu dia a dia. Você tá ali na carreta, você tá ali na boleia, né? Sim, sim. Você tá ali na boleia, você... vou fazer aqui uma live, vou mostrar como é que é o meu dia a dia. E hoje o que pega muito, que as pessoas gostam muito, é sobre o dia a dia. E aí, seu dia a dia como operador, o pessoal não conhece. E Carajás é a maior mina de minério de ferro a céu aberto do planeta. E você tá aqui e você mostra essa realidade muito bacana. Parabéns, viu, Ninja? Isso mesmo, cara. Eu sempre peço pra galerinha aí, né, pra nos acompanhar, seguir, comentar, pra gente ter mais evidência, né? Porque aquilo impulsiona a gente fica... Cada vez que um seguidor faz um comentário positivo pra gente, aquilo impulsiona a gente faz mais com carinho, com mais alegria. Quero até deixar um abraço especial pra todos meus seguidores aí, né? Ninja do Pará, galerinha, cuida que tá ficando de noite. Show de bola. É isso aí. Ei, Ninja, e voltando aqui pra Carajás, a gente falando aqui da maior mina de céu aberto do planeta, que é a mina de ferro de Carajás. Quando você vai subir para Carajás com equipamento, por exemplo, você transporta um guindaste em cima da sua carreta. Como é que funciona o procedimento para a gente estar acessando essa área na parte de Carajás? Então, essa área de transporte com prancha aí para acessar essa via aí, Raimundo Mascarenhas, ela é bastante complexo em relação ao horário. A prancha, ela não tem acesso livre para rodar que nem os outros carros normais. Sim. Entendeu? A prancha, ela tem a programação de horário. Geralmente, elas rodam na madrugada, quando o trânsito está todo lento, que aí eles param o trânsito geral e aí a prancha roda. Geralmente é 2 horas da manhã. Show. 2 horas da manhã, que aí a portaria lá de cima, lá da N5, eles seguram, eles não deixam ninguém descer. Quando a gente tá subindo com prancha, carregado com guindaste, seja o que for,
A prancha está em movimento, não desce mais ninguém, nem sobe. Show. Entendeu? Somente elas, são prioridade. Aí vai o batedor, fazendo batedor, entendeu? Se a carga tiver acesso lateral, acesso, entendeu? Qualquer tipo de acesso que estiver passando, tem que ter batedor. Se a carga for uma carga normal, aí tem o batedor do pessoal da fiscalização, que eles acompanham a gente, já fica aguardando a gente. Sim. E se for nosso, a carga for nosso mesmo, no caso da macro particularmente, aí tem o batedor da macro que vai fazer o acompanhamento. Entendeu? Mas, enfim, a prancha, ela tem, nesse acesso aqui, ela tem sempre que rodar com o batedor. Ou que seja do próprio cliente, ou que seja da própria empresa. Mas tem que ter. Aí você falou com relação ao acesso. Isso. Como que eu considero uma carga que tem acesso lateral, que tem acesso frontal, etc? Eu não sei como funciona. Explica aí pra gente. Tá. Olha, a carga dentro do corpo da carreta, de dentro a dentro, onde a amarração vai pegar no ponto fixo, ela tá carga considerada normal. Sim. Quando a carga passa para fora de um lado ou para trás, ela tá dando acesso tanto lateral como traseiro. Sim. Então, quando acontece esse tipo de coisa, aí já é uma carga de risco. Então, no caso, quando ela excede Um lado pro comprimento outro, ou a largura da largura. carreta. Aí ela já é carga especial, aí já é necessário ter batedor. Porque o batedor já vai avisar, vai piscando, já vai avisar para quem tá vindo que tá vindo uma carga de risco atrás, para eles já se atentarem. Entendeu como é que é? E tem que ter o treinamento também, né? Tem treinamento. Tudo tem que ter um treinamento, entendeu? Tudo. É isso que a gente tem que falar pra essa galerinha aí da estrada aí, da fita isolante, né? Que não conhece aqui o tapete caipira, é isso aí, que eles têm que se atualizar e se reinventar de novo pra poder rodar aqui na área de Minas. Não é que nós somos bons, não. É porque a gente passa por um processo da mudança, entendeu? Pra poder acompanhar as doutrinas e as exigências do cliente. Faz a atualização de todos os procedimentos De todos, para poder acessar a área, né? de todos. Sim. Só para deixar bem claro aqui, pessoal, o batedor que ele menciona é o carro-guia, né? Aquele carro-guia que vai sinalizando para a gente fazer o transporte seguro. E, Ninja, a gente falou aqui da subida lá para Carajás, tem que fazer o fechamento tanto embaixo quanto em cima, devido quando tem excesso, né? Sim. De carga. E para descer, cara, conta aí para nós aí a sua experiência aí na descida. Porque na descida de Carajás, pessoal, é uma estrada muito íngreme. Então tem umas curvas muito acentuadas. Conta pra gente aí como é que é essa experiência aí na descida. Então, olha, essa daí é uma das áreas mais críticas que tem. Já teve inúmeros acidentes relacionados a essa estrada aí, justamente por isso. Porque assim, o equipamento que é necessário, que a gente precisa ter para fazer esse transporte aí, é o equipamento. Primeiramente, ele tem que estar com os freios tudo revisado. Freio retardo, que hoje o equipamento para mobilizar aqui na área de Carajás, todos os sites aqui relacionados aqui à área da Vale, ele tem que ter o freio retardo. O que é o freio retardo? O freio retardo é um freio excelente que ajuda muito o equipamento em relação à frenagem. Entendeu? O que acontece? Para você não ficar usando só o freio de serviço e ter risco de aquecer as rodas e pegar fogo, então existe o freio retardo. Sim. Que foi criado aí, eu acho que em 2006, se não faz memória. Foi criado que tinha só o freio motor. O freio motor ele ajuda, mas não tem tanta eficiência quanto o freio retardo. O freio retardo tem equipamento que tem 3 estágios. O Volvo, por exemplo, ele tem 5 estágios. Se você chegar a usar o 5º estágio do Volvo, do freio retardo, ele freia, cara. Ele abafa tanto que o caminhão apaga. Então, assim, é necessário o equipamento estar revisado. Freio tem que estar 100% atuando. Freio retardo e, principalmente, o condutor tem que ter experiência em declive, em inclive, entendeu? Em relação, porque é o seguinte, tu não pode descer uma ladeira daquela, deixar o caminhão descendo do jeito que ele quer, né? Tu tem que ter paciência, descer devagar com todos os cuidados possíveis para não ter um acidente, né, cara? Para não... Só para contextualizar aqui pra galerinha, né? Pessoal, quando o Thiago falou questão de subir ou descer, é porque aqui em Carajás é uma região de serra. A gente chama de Serra dos Carajás. E a Serra dos Carajás, da cidade, né, que é onde fica localizado a mina de Carajás, que é o município de Parauapebas, para mineração, são cerca ali até a portaria da mina, são 30 quilômetros, da portaria para dentro da área de mineração de fato, são mais 20, então aí você chega a uns 50 quilômetros de distância. Isso mesmo. Mas é 50 quilômetros de distância, para quem tá indo da cidade para mineração, é 50 quilômetros de distância de uma subida íngreme, com muitas curvas e bem acentuadas. Então, para quem tá descendo também, saindo da área de mineração e vindo para a cidade, é uma descida absurda. A gente viu recentemente,
também, né, a gente falou sobre esse planejamento de transporte. A gente viu recentemente aquela situação lá no Nordeste, né, que virou até meme nacional, Sim. que era o transporte lá do transformador da WEG, que foi feito pela Saraiva, né, que você falou? Transporte, isso. Cara, explica pra gente aquela operação. Como que funciona uma operação daquela magnitude? Você que é um exímio motorista e um operador de prancha, cara. Então, aquilo ali, ela já é caracterizada como uma carga especial, né? É a carga especial, então assim, aquilo ali tem todo um planejamento, né? Aquilo leva dias e dias, meses, para poder eles concluir aquele planejamento. Primeiramente, o que eles vão fazer? Eles vão ter o planejamento do trajeto. Né? Tu sabe que essas nossas estradas de hoje, as estradas não são adequadas para essa situação, para esse tipo de conteúdo aí, esse peso todo. Começando pelas estradas e as pontes. Então, assim, é necessário a equipe toda estar em sincronia, tá? Desde a gestão do engenheiro de planejamento, supervisor de trajeto, os operadores da linha de eixo, os operadores do caminhão-pedra, que são os principais condutores, que são responsáveis pelo transporte. Eles têm uma sincronia através de rádio, até nas marchas que eles vão trocar. Quando eles estão subindo a ladeira, que eles vão descer, entre si eles se comunicam, olha, vamos descer na marcha tal, vamos atuar no freio motor no segundo estágio, no terceiro estágio. Então, assim, tem toda essa sincronia entre os operadores, entendeu? Para que eles trabalhem tudo igual. São 3 caminhão-pedra, são 4 caminhão-pedra que está trabalhando tudo no mesmo segmento, tudo com a força de tração igual. Se um colocar a marcha segunda e outro colocar a marcha terceira, não vai bater, né? Um vai andar mais e o outro vai forçar o outro. Exato. Então o ideal, é por isso que existe a comunicação, é a sincronia. Eles têm que trabalhar em sincronia. Vamos descer aqui, por exemplo, de terceira. Os 5 caminhões vão ter que habitar a mesma marcha de terceira, o segundo estágio, o terceiro estágio, vai dizer, eu vou descer aqui o caminhão da frente, lembrando que o caminhão da frente é que é o guia, ele que dá as coordenadas para os outros. Aí ele vai dizer para os outros, olha, nós vamos descer aqui de quarta no terceiro estágio do freio retardo. Os outros todos vão se adequar ao que ele fala, ele dá a coordenada. Então, se fosse numa operação que tivesse a tua turma lá, a tua galera do transporte, então o cara que vem no primeiro caminhão, o caminhão pedra lá, que é... E só pra quem não sabe, viu, galera? O caminhão pedra é aquele caminhão que tem um contrapeso atrás, que o contrapeso Isso. serve pra dar tração, né? O contrapeso faz um peso, um excesso de carga no cavalo do caminhão, da carreta, que é pra gerar tração, né, Ninja? Positivo. E aí, então, se fosse naquela operação, o primeiro motorista ali, o primeiro operador teria que ser o cara mais experiente, o nota 10 da galera, né? Com certeza, né, cara? Com todo respeito à galera aí, mas assim, a empresa, ela sabe o quadro de funcionário que ela tem, ela sabe cada um a sua função e a sua capacidade, né? Exato. Então, assim, não adianta eu dizer eu sou bom, o frontal bom. A empresa, o supervisor de área, né? Vai Quero até saber. mandar um abraço pra minha supervisora Carol aí, um abraço, né, minha supervisora. Tem que fazer foco na carreira, né, Ninja? Então, assim, eles que sabem quem é o cara que está preparado para aquela situação, né? Sendo que, lembrando que todos são preparados, todos são profissionais. Só que sempre, eu falei atrás, né? Tem um cara melhor do que os outros, não tem jeito, tem mais experiência. Tem mais o macete, mais o manejo, Sim. né? Então, esse cara aí, ele que é o líder da equipe. Ele que é o coordenador, entendeu? Aí ele vem no primeiro, no caminhão pedra, aí caminhão ele, pedra. se tiver mais outro, aí já vem... Vai seguindo, né? Aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Não é que o quarto é o mais ruim. Não, sempre vai ter que ter, né, a escadinha. Então, o cara do momento que vai conduzir a operação é o cara que tá puxando a frente, a dianteira, entendeu? Que ele é que é o cara que vai dar as coordenadas de tudo. Qual é a marcha? Esse cara é um cara muito, né, extraordinário, um cara experiente. Né? Só em ele ver a ladeira, ele já sabe qual é a marcha que ele vai descer, ele já sabe qual é o estágio do freio retardo que ele vai usar. Automaticamente, ele já vai passar pros outros. Aqui nós estamos descendo aqui, ó, vai descer de quarta marcha, bota aí no terceiro estágio do freio retardo que tá pra descer. Todo mundo se adequar a ele. Que loucura. Entendeu? Se o cara da frente é um cara muito experiente, um cara bom, os outros também tem que ser melhor ainda, né? Porque eles têm que seguir a mesma sincronia. mesma rotina dos outros. O toque que o outro der tem que seguir. Tem que Então, seguir. Realmente aí tem que ser uma equipe aí bem experiente aí. Bem experiente. Pra fazer um transporte desse tipo. E não pode ter desavença, não pode querer ninguém, querer ser melhor do que ninguém. Sim. Isso aí é um ciclo de amizade e de conhecimento, né, de profissionalismo que a pessoa tem que aceitar, que a empresa ela já vai designar alguém para ser o líder. Então, assim, nós temos que respeitar e seguir as coordenadas dele. Ele que tá liderando a equipe. Uma coisa que eu acho, igual você falou, sobre a galera que atua aí como carreteiro em outros lugares do país, a diferença é que aqui a galera tem que ter muito respeito pela equipe, né? Tem que ter muita uma proximidade, né? E igual o Ninja falou, ele vem sempre
pô, agradecendo, mandando um abraço aí pra turma dele. Na época que você trabalhava ali com transporte de madeira. A diferença pra hoje é que você tem uma maior proximidade, a equipe... Tem que ser uma equipe, né, sim, Ninja? sim. Apesar de você ser sozinho ali na boleia, você ser o único operador do equipamento, mas você tem que ter um cuidado com a tua equipe, né? Tem, a gente sempre trabalha em sincronia, porque assim, é tão tanto que os operadores dos guindastes, quando a gente tem uma amizade próxima, eles até ajudam a gente a amarrar carga. Eles descem lá, eles carregam o caminhão, aí eles estão de bobeira lá, às vezes que os meninos descem, ajudam a gente a amarrar carga, que essas nossas correntes, é umas correntes de 20 tons, ela é muito pesada. Entendeu? E aí eles veem que a gente tá forçando muito, eles vão lá, ajudam a gente, que até parabenizar nossos amigos aí, operador de guindaste, o sinaleiro ring também, que são os que acompanham os operadores, são muito parceiros, também ajudam a gente. Então assim, a gente trabalha em equipe, em sincronia, né? Ali a gente tem o maior respeito um pelo outro, não tem negócio de queimação, tá dizendo que ninguém é melhor do que ninguém é isso, aquilo. Então a galera ali é excelente. Entendeu? A gente vê isso no teu dia a dia. Cara, assim, aqui dentro... Vou pular um pouquinho a parte, viu, Thiago? Vamos pular. E aí mas a gente vai continuar o bate-papo. Ninja, aqui no nosso Podsar, a gente tem um momento que a gente fala sobre o içamento de sucesso ou a carga pesada. O que é o içamento de sucesso? É um momento da sua vida que você olha pra trás e sente orgulho. E o carga pesada é aquele momento que não deu muito certo, mas que você aprendeu com aquela situação, mas você vai levar pra sua vida como um aprendizado. Que não foi tão legal, que você não sente um orgulho, mas você sente que aprendeu. Me diz aí um içamento de sucesso da sua vida. O içamento de sucesso da minha vida, eu sou grato primeiramente a Deus, né, por eu ter passado por tanta dificuldade na minha vida profissional. Eu já tombei caminhão 3 vezes. Caramba! 3 vezes que na época da minha vida madeireira, 3 vezes o caminhão tombou comigo, né? E Deus sempre teve um plano na minha vida, nunca deixou que... Já perdi colega de trabalho que morreu, vítima de acidente de tombamento, entendeu? E Deus sempre poupou minha vida disso aí. Então, assim, foi uma experiência trágica que eu tive relacionada a isso aí, né, cara? Caí de cima de ponte, baixão afundou comigo e o caminhão tombava, entendeu? Então, assim, foi uma experiência meio que esquisitona, né, cara? Mas o bom é que eu tô aqui pra contar a história, né? Deus me deu livramento. Sim. Então isso foi a tua carga pesada. Pesada, foi. Você passou, mas você aprendeu. Aprendi. Muita E experiência. hoje, o que você sente orgulho de onde você está? Então, o orgulho hoje, atualmente, é de eu trabalhar de uma forma segura e gosto do que eu faço. Então, assim, eu tenho liberdade de dar decisões e a minha gestão me respeita e avalia junto comigo e sempre me dá o de acordo. Então, assim, é tão bom quando tu trabalha numa área que tu tem uma experiência, que tu compartilha com alguém e alguém te ajuda, né, e confirma e te dá apoio. Então, assim, cara, é tudo de bom pra mim onde eu tô trabalhando, entendeu? A nossa galera, a galera unida e sempre respeita o que a gente fala, o que a gente observa, o que a gente sinaliza. Eles sempre estão acatando e estão procurando a melhor solução para poder aquela atividade ser realizada de uma moda segura, né, para não vir a causar nenhum acidente com nenhum dos nossos colaboradores. Show. Entendeu? Então hoje o maior sucesso é o trabalho em equipe. Eu trabalho em equipe. Trabalho em equipe, onde você, no ambiente de trabalho que você tá, a equipe te apoia, então isso para você É tudo, top. é tudo. A coisa mais ruim que tem é tu trabalhar numa área que tu tá sinalizando uma coisa na outra e ninguém tá te dando moral, tu tá atirando nas paredes. Então, Ninja, e agora, pra quem quer trabalhar na área, pra quem quer começar, que já é motorista, operador de prancha, mas que ainda é jovem na área, qual conselho que você dá pra essa galera aí? galera, é o seguinte, todos nós tivemos um começo. Ninguém chegou aqui, né? Hoje o Ricardo é um engenheiro, ele passou por um processo, né, Ricardo? O Thiago também, todo mundo teve um processo de início. Então, assim, galera, o que eu recomendo a essa galera que está iniciando é que se atualize, estude, faz curso, entendeu? Aqui em Paraupeba tá cheio de entidade aí que faz curso especializado relacionado à área que você quer se especializar, se é motorista, se é operador, se é técnico, entendeu? Aqui nós temos todas as opções aqui, cara, da melhor forma possível, entendeu? Então nós temos aqui a Benatec Treinamentos, viu? A Benatec Treinamento é especialista, cara, em treinamento naquilo que você quiser, técnico de ringue, entendeu? Chegue pra cá, galera. Não fica cochilando, não, meu filho. Não fica tutubiando, não. Chegue pra cá. Aqui vocês estão na melhor do conhecimento geral de equipamento. Show de bola, Ninja. Cara, já deu conselho. E agora, uma frase que você queria passar pra essa galera. Uma frase assim que você leva pra sua vida, que você colocaria pronto.
Você foi chamado de ninja porque você colocou luminoso lá no caminhão. Foi. Mas uma frase que você colocaria lá no para-choque da carreta, que é aquela frase lá que você leva pra vida. Galera, a frase que eu colocaria é uma frase muito forte, muito potente. Sem Deus, nem tente, né? Tudo é possível àqueles que crê. Né, galera? Muito bom. É isso aí, galera. Show de bola. É. Cara, Ninja, nosso bate-papo não para por aqui não, viu? A gente... Não, tranquilo, tô à disposição, não que precisarem. Cara, Viu? o engraçado é que o Ninja é um cara que ele fala sobre a vida dele, né? Fala sobre o caminho dele. E ele mostra sempre os amigos, o dia a dia. E ele sempre faz questão de levar esse caminho pra todo mundo. A mídia dele que ele faz, leva pros amigos. O que a tua turma lá, o que a tua galera fala quando você vai gravar um vídeo? Eu tenho certeza que eles te dão um maior apoio. Positivo. Antes, quando eu chamava ele, galera, bora reunir aqui pra fazer um vídeo aqui, eles corriam todo mundo pra um lado, eles não gostavam. Aí acabou que eu fui fazendo com 1, 2 ali, e aí a galera começou a vir aparecer no TikTok, a galera, eu conheço esse cara aí. Acabou que agora, quando eu tô fazendo um vídeo, eu já cheguei, Ninja, bora fazer um vídeo aqui, cara. Principalmente na sexta-feira, que a gente tá encerrando o plantão, a gente sempre gosta de fazer um vídeo. Aí a galera, ei, Ninja, aquele vídeo não vai ter hoje não, eu digo, bora pra cá, né? Fica perto do ônibus lá que faz o nosso transporte. Sai do sol, vem pra Vem pra cá. sol. Aí a gente sempre faz aquele vídeo se despedindo, agradecendo aí pelo a semana sem acidente, né, cara? Que é tão bom a gente trabalhar de segunda a sexta-feira, 0 acidentes, né, cara? Sem nenhuma ocorrência, é tudo de bom. A gente tem que agradecer a Deus, agradecer, né, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa saúde, enfim, né, cara? A gente tem todo dia que dar graças a Deus pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela família, enfim, né, cara? A gente tem que ser grato a tudo. Eu por tudo dei graças. O Marco César, né, semana passada, a gente conversou, falou sobre acidentes. Ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Que dificilmente um acidente com içamento de carga, ele é um acidente de pequenas proporções. É verdade. E você que tá ali junto, transportando contrapeso, você passa pela parte do içamento de carga e você tá ali próximo acompanhando. Cara, só por curiosidade, a questão de todos os acidentes que você já presenciou, que você já... com colegas, com parceiros e tudo. Qual que é o conselho com relação à segurança que você deixa para quem quer entrar nessa área, quer seguir nessa área? Então, olha, nós para começar, nós já trabalhamos numa área de risco grau 4, que é o maior risco que nós temos na área, entendeu? Então assim, a gente está constantemente se deparando com o risco. É iminente, entendeu? Então assim, a pessoa, por isso que existe o tal do treinamento, para poder fazer você entender o que é uma segurança, entendeu? Então assim, para quem é despercebido, por isso que a área não deixa ninguém entrar cru, sem conhecimento, porque assim, são muitas situações que se você não seguir, tá propício a um acidente fatal. É que nem tu acabou de relatar, Ricardo. Acidente com içamento, dificilmente tem acidente de porte leve, entendeu? Porque nós mexe com peso. Sim. Entendeu? Nós mexe com peso. Qualquer erro é como médico, não pode errar. Qualquer operação é idêntica. Nós trabalhamos com guindaste 220, com 160, de 90, 100 toneladas. As pedras de contrapeso, que nós temos pedra de contrapeso de 15, 16 toneladas, de 12 toneladas cada pedra. Muita coisa. Muita coisa. Então, assim, principalmente na hora do içamento, a gente tem que estar atento. Tem gente que tá fazendo içamento, ele fica aqui no celular despercebido, pecando no celular, e a pedra vai passando ali, o cara não tá nem aí. Então é por isso que o dono da área que tá fazendo içamento, principalmente o ringueiro, que é o auxiliar do guindaste, ele tem que estar atento às pessoas despercebidas, que tem muito na área. Sim. Pessoas curiosas, que vê o isolamento e quer adentrar. Isso aí é responsabilidade tanto do operador quanto do ringueiro que está do lado ali, para não deixar essa pessoa adentrar, né? Uma vez que ele invadir o isolamento, cara, pode ser enquadrado como uma regra de ouro. Ô, Ninja, queria até fazer uma pergunta pro Thiago. Agora, aproveitando, você falou sobre o pessoal do campo. Thiago, o pessoal da fiscalização, que você sabe muito bem que é isso. Como que a turma da fiscalização pode ajudar a turma lá do Ninja na hora de um içamento, na hora de um transporte, cara? Como que a galera da fiscalização atua e como que ela pode ajudar? Bom, na área da fiscalização, na área do site, hoje o nosso cliente maior que a gente presta serviço como fiscal é a área Vale, né? Sim.
tem outras áreas também, mas hoje atualmente a gente atua em Carajás. E o principal foco, cara, é a segurança nas todas as atividades em geral, sendo ela içamento de carga, sendo ela no transporte. E o que a gente pode ajudar com os colegas que estão diretamente nessa área? Cara, leiam os procedimentos. As resoluções do CONTRANS, as normas vigentes que estão na área. Cara, isso aí é primordial. Por quê? Porque se eu vou fazer um transporte de uma carga, lá tá explicando tudo. Passo a passo, é. Passo a passo. Dentro da nossa área nós temos o plano de trânsito. Plano de trânsito da Mina de Ferro Carajás. Lá ele chama a resolução do CONTRAN. A antiga 552 e a 945. E lá ele vai estar te explicando tudo sobre amarração para transporte. Ele vai me dizer o que eu tenho que ter no meu equipamento de requisitos de amarrações para me fazer o meu transporte seguro. E a equipe de fiscalização, cara, ela ajuda nesse quesito. Sim, sim. Ela te mostra, cara, esse seu transporte não é assim. O que fala na resolução, lá nos procedimentos, ele explica dessa forma e dessa forma. E, cara, quando vocês verem a equipe de fiscalização, chega junto desses caras. Esses caras têm muito conhecimento para passar, entendeu? A galera são muito gente boa. Thiago, até falar isso, eu já ia falar, porra, mas quando a gente vê alguém da fiscalização, o cara pensa, nossa, lá vem aquele cara chato de novo. Mas o Ninja demonstrou, pô, um conhecimento enorme de norma, né? Ele falou sobre normativas aqui, você tá falando agora. Cara, como que reage? Imagina a seguinte situação, você tá com alguma amarração errada lá, o fiscal chegou pra conversar com você, ter um diálogo. Como é que você vai reagir e como que a galera que tá nos assistindo, você indica como que reagir? Então, galerinha, é o seguinte, nós nunca podemos pensar e nem ter o pessoal da fiscalização como nosso inimigo. Primeiramente, nós temos que ter ele o respeito, que eles é o nosso condutor, tá nos direcionando. Sim. O que acontece? É igual a Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária Federal, se tu pegar teu documento, tiver tudo certinho, ele chega com toda a educação, bom dia, boa noite, boa tarde, olha teu documento, boa viagem, não tem atrito nenhum com você. Do mesmo jeito é o pessoal da área interna aqui, a fiscalização, tanto faz ser a Progen, o SESI, seja quem for. Eles chegam no teu equipamento, eles pedem para conferir a documentação. Eles querem saber se tu tá de acordo com a norma, entendeu, da tua RT, né? Aí vai ver, se tiver tudo certinho, cara, eles vão te dar parabéns, bom trabalho e vão embora. Agora, se tu tá trabalhando tudo errado, cara, se tu vai pra uma área que tu sabe que tu tem que fazer checklist, tu sabe que tu tem que conferir teu material de içamento, né, teus acessórios, tu sabe que tu tem que fazer isolamento, tu sabe que tu tem que manter a distância da carga, aí tu tá fazendo tudo errado, cara, aí aqueles caras são pagos pra isso, pra te cobrar, cara, pra ir em cima. Exatamente. Se eles não fizerem isso, eles vão ser desligados, entendeu? Exatamente. Cada um tem sua função e tem que fazer valer. Então o problema da galera ter raiva é isso. Só tem raiva quem trabalha errado. Exatamente. Entendeu? É isso Ninja, aí. você falou sobre... Tem que ter o checklist. Beleza, você iniciou seu dia de trabalho. Você tá lá no seu posto. Quais são as primeiras coisas? Qual que é o passo a passo que você tem que executar antes de iniciar o teu trabalho? Então, na minha área, por exemplo, que eu sou da carreta prancha, o primeiro passo que eu tenho que fazer quando eu chegar é olhar o meu equipamento, como é que ele tá. Como a gente trabalha de equipe, são 3 operadores para cada equipamento. Então, assim, cada vez que a gente chega, a gente tem que fazer o 360 graus no caminhão, olhar como é que tá, fazer o checklist da parte elétrica primeiro. Sim. Olhar pneus, se os pneus que rodaram à noite estão normal para rodar de dia, se não tem algum furado, né? Que eu sou uma plancha de 3 eixos, plancha de 4 eixos, geralmente roda 18, 20 pneus. Então, assim, a gente roda numa área que roda muito em chão, né? A chance, a possibilidade de furar um pneu, 2 pneus, é grande. Então tá, primeiro passo, antes de tu escrever no papel, que tem gente que só chega, entra na cabine e só marca no papel. Sim. Aí diz, tá tudo ok, o checklist, mas ele não fez a inspeção que era pra fazer, a iluminação, se tá piscando, se tá alerta, se tem sirene de ré, se tem um pneu furado, se a água do radiador tá normal. Que hoje os caminhões não precisam tu estar basculando em cabine para estar olhando nível de óleo não, tá tudo no computador de bordo, hoje tu sabe nível de água, nível de óleo, até calibração de pneu. Os caminhões hoje atualizados hoje, eles dão toda essa autonomia de tudo, não precisa descer do caminhão pra nada. Até o teste de luz hoje do equipamento hoje, esse Scania novo aí, o Super, que tá bombando aí, cara. Os testes de luz, aqui a chave controle aqui, tu aperta aqui, vai piscar a luz, pisca de um lado, pisca de outro, pisca o alerta, tudo aqui, ó, na mão. Não precisa. Você faz o checklist sem entrar no caminhão. Sem entrar no caminhão. Então assim, nós temos hoje a evolução, nós temos
toda a facilidade de fazer nossa documentação, de trabalhar certo. Por que vamos trabalhar errado? Para dar trabalho pros outros e complicar a vida da gente. Que isso. Então, cara, Ei, Ninja, e voltando aqui para a parte do checklist do seu equipamento que você trabalha, nós temos aí como exemplo a sua carreta prancha. Sim. Ela tem o cavalo e tem a prancha em si. Sim. Qual é o principal elo de ligação ali que faz a segurança do meu transporte ali? No caso que se eu não checar bem, ele vai dar problema lá atrás, vai destrelar. O que eu tenho que avaliar nesse quesito? Então, os motoristas de prancha, né, já sabem esse requisito aí, mas vou falar para aqueles que estão entrando, estão iniciando, às vezes não tem essa experiência. Sempre que o caminhão destrela, que ele destrela, tira da quinta roda, né, tem o pino rei, que é onde faz o trelamento, na quinta roda. Plá, ele trela. Só um minuto aqui, só um minuto. Tá. Pessoal, só para contextualizar. Ninja, explica para nós primeiro, antes de tudo, o que é uma quinta roda. Tem muita gente que tem muita dúvida quando fala de quinta roda. A quinta roda, para quem não sabe, galera, é aquela que é um modelo, uma chapa de ferro oval, e ela tem um pino que é na verdade um gavião que chama, que é onde ela vai trelar no pino rei da carreta. Em cima do cavalo vocês vão ver que tem tipo a chapa de ferro, que é justamente a tal da quinta roda. Ela é sempre lubrificada, tá sempre lubrificada. Por que lubrificada? Porque como ela trabalha com muito peso, ela trabalha assim, ó. Ela sempre tem que estar lubrificada, senão ela começa a ter atrito ferro com ferro, aí começa a dar problema. Sim. E essa mola, que é o gavião que tu puxa para destrelar, ele sempre dá problema porque ela tem uma mola de resistência que no decorrer do tempo do uso, ela vai perdendo a sua agilidade, vai ficando fraca. Sim. Uma vez que ela fica fraca, ela já não tem mais impacto para travar. E o perigo é esse, galera. Trelou o cavalo, puxa no bigode da carreta, que dentro da carreta tem um bigode que chama, um freio individual, que quando tu puxa ele vai frear só a carreta. Ele não freia o cavalo fica livre. Segura no bigode, engata uma marcha e puxa pra frente. Se a carreta não ficar, aí sim o bicho tá engatado. Sempre tem que fazer esse teste, entendeu? Porque tudo no freio aqui, se ela soltar, solta só um pouquinho, ela não vai cair. Sim. Dica de um cara bastante experiente. Dica de segurança, viu, gente? Mas aí tem cara que chega na carreira, só telou aqui, sai doido, ele só levanta os pés e vai embora. Aconteceu comigo isso aí, deu sair e a carreta ficar pra trás. Que isso? Conta essa história aí pra nós. O que foi que aconteceu? Aqui, o excesso de confiança, né? Sempre existe isso. Quando tu tá muito acostumado fazendo aquela coisa repetidamente, aí isso já se torna já um cenário. Aí é onde vem o tal do excesso de confiança. Essa aqui eu já conheço esse cavalo, já conheço essa carreta aí, manda embora. Aí tu só chega, trela. Aí tu não vai conferir se a trava, que chama-se gavião, realmente ela travou da maneira adequada. Aí, meu patrão, quando tu vai sair com o cavalo, é que acontece essa presepada, a carreta fica pra trás, entendeu? A minha sorte quando ela caiu, a carga tava bem amarrada e não teve nenhum dano, né? A carreta caiu pertinho, aí logo a gente chamou o guindaste, levantou a prancha e a gente trelou novamente. Então tudo isso aí é experiência pra gente. Aconteceu uma vez, comigo não acontece mais. E a gente tá sempre passando pra galera que não conhece, ter essa percepção, ter esse cuidado. Prancha, ela constantemente acontece isso. Ela dá problema naquela mola, dá problema no gavião, tem um desgaste prematuro do kit da quinta roda, que tem sempre que estar trocando, que muita gente não quer trocar a quinta roda. Sim. A quinta roda ela custa em torno de 5, 6 mil, 7 mil conto. Que isso? A quinta roda Só que ela tem um kit de reparo, que quando ele estraga, que ele não tá mais segurando, eles trocam só o kit, custa uma faixa de uns 1.500 conto. Entendeu? Gente, só pra vocês visualizarem, a quinta roda é aquela estrutura que faz a conexão entre a carreta e o cavalo. Isso mesmo. E ela fica na traseira do cavalo ali, e aquela estrutura ovalada, né? Que isso. A gente vê que ela vê bem ela lubrificada, ali, aquela meia-lua, e ela serve pra você vir com a carreta e conectar a carreta no cavalo, tá, gente? Só a quinta roda aí é isso. Então, Ninja, o nosso podcast, ele vai ficando por aqui. Eu queria mais uma vez agradecer você por ter aceitado esse convite de bate-pronto. Queria que essa parceria entre a galera da operação que o Ninja representa e a galera aqui do podcast, da divulgação que a gente representa, não se encerrasse, que a gente continue essa parceria. Muito obrigado por ter vindo, né? Tá aqui o nosso presente pra você, foi a caneca, né? A caneca com o nome Ninja do Pará. E agradecer também nossos parceiros que estão aqui, né? A Master e a Mamute, tá? São nossos dois grandes parceiros.
né? Futuramente nossos patrocinadores. Isso E não é não, Thiago? Isso aí. Já estamos intimando aqui. E você que quer patrocinar o Podsar, fique à vontade. Nós estamos recebendo contatos aí. Entre em contato aí com o Thiago ou comigo lá no nosso Instagram. Thiago, o Instagram seu é? Thiago.Riggen. @Thiago.Riggen. E o meu é Eng_Ricardo Rodrigues. Nos acompanhe lá no Instagram. A gente vai estar sempre lançando novidades sobre içamento de carga, sobre mundo industrial, sobre engenharia. Então nos acompanhe. Acompanhe também o Instagram da @Benatec Treinamentos. E claro, @Podsar Podcast. A gente, toda segunda-feira tem episódio novo no ar, às 8 horas da noite, no nosso YouTube, Podsar Podcast. E aí, Ninja, fala aí pros seus seguidores o teu @, ou pra quem não é seguidor, né, fala pra seguir, @Ninja do Pará. Galerinha, salve aí, galerinha. Nos ajude aí, nos seguindo aí, @Ninja do Pará, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook. Nós estamos por aí, galera, sempre postando aqueles conteúdos relacionados à nossa área, ao nosso trabalho. Para quem não conhece a área de mina, entra lá no nosso canal lá que vocês vão saber tudo relacionado à operação, à empilhadeira de minério, as máquinas maiores do mundo aqui de mineração a céu aberto. Tá tudo lá que eu já divulguei, postei. E a galera sempre tá vendo até o trem carregado de ferro. Vocês podem ir lá que vocês vão ver lá como é que é o carregamento aí, galera. Tá bom, galerinha? Um abraço. Ninja do Pará, chama que dá certo. Cuida que tá ficando de noite. Valeu, Ninja. Ninja, queria convidar vocês aqui, ó, né? O Thiago já sabe. Ninja, sempre ao final do nosso podcast, nós temos o rito. Qual que é o rito? É um brinde, né? A gente tá aqui tomando nosso gelinho, nosso suco da confusão. Fazer um brinde aqui, né? Hoje, pelo nosso Podsar. Então, Ninja, muito obrigado, cara. Espero que você volte mais vezes aqui. Nós vamos te fazer esse convite. E Podsar, né? Podsar. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Forte abraço. Tudo de bom, um abraço, galera. Tudo de bom.